Fala, meu povo, tudo bem? Então é isso, né? Como se viu aí no título do vídeo, o pior momento para um colecionador, ou na verdade, por um acumulador, né? Um colecionador não deixaria o equipamento com tanto pó como está aqui. Bom, hoje aqui nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre essa difícil decisão, quando você tem dois equipamentos iguais e você precisa se desfazer de um deles. Óbvio, né? Dois equipamentos iguais numa coleção, ou para acumulador, até que 2, 3, 4 iguais, não tem problema. Mas para um colecionador, às vezes, vale a pena você se desfazer de um modelo igual, que você tem repetido, para adquirir um outro equipamento ou alguma outra coisa, né? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre acumulação e a difícil decisão de escolher um dos equipamentos para venda. Para muitas pessoas, esse tipo de equipamento nada mais é do que um bem material, né? Um aço escovado, um acrílico, um monte de componente interno e mais nada, né? Mas para outras pessoas, esse tipo de equipamento, cara, é considerado um clássico, né? Da indústria internacional aqui no caso, né? Uma revolução aí no tipo e na durabilidade dos equipamentos de áudio fabricados nessa geração. Então, além também do próprio equipamento, existe uma história por trás. Por quê? Porque com um equipamento com 40 anos de idade, 50 anos de idade, não é a mesma coisa que você ir numa loja hoje e falar assim, quero esse e vou levar, né? Quantos você quer? 10, 20, 30, né? Não é bem assim. Hoje em dia você às vezes tem que caçar, tem que garimpar, como o pessoal fala aí, tem que escolher muito bem o equipamento que você vai comprar, e na hora da compra existem várias histórias, né? De quem você comprou, aonde o aparelho passou, da onde ele esteve, né? Então, se você se importa com esse tipo de detalhe, né, além do bem material mesmo, né, você provavelmente seja um colecionador e um apreciador desse tipo de equipamento. E aí, para quem conheceu a história, para quem lutou, né, para quem trabalhou, né, digamos assim, para comprar o equipamento desse, para tirar o equipamento da pessoa lá que estava vendendo ou da pessoa que tinha o equipamento, na hora de você lembra qual é a história desse equipamento, você fica meio que na indecisão aí de qual deles você vender. Então, aqui, né, é um caso que você tem dois equipamentos de procedências diferentes e também com um estado de conservação diferente. Nem todo equipamento, aqui a gente está tratando do Receiver Marantz quadrifônico 4400. E para você que não sabe, não conhece esse canal, caiu nesse vídeo por algum motivo, aqui a gente só conversa sobre essa geração. Equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, né? Conhecendo, curiosidades, lives batendo papo, opinião sincera, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando lançar um vídeo novo, e tem muita coisa, né? Como eu disse, acumulador ou colecionador, né? É meio que complicado. Então sim, são dois aparelhos, por mais que sejam o mesmo equipamento, tem detalhes de uso dos seus 40, 50 anos que podem fazer com que um, né, tenha uma chance maior de ser aceito aqui, digamos assim, para ser vendido, e outro para ficar, e tem outro que não. Aqui no caso, a decisão é bem difícil, e nesse vídeo eu vou tentar explicar aqui, mostrar a procedência e quais são as diferenças aqui, tanto da conservação quanto da procedência do equipamento, da onde eles vieram. Bom, então é isso. Se você está aqui no vídeo até agora é porque você quer escutar as histórias aqui. São dois equipamentos que eu adquiri. Deixa eu lembrar, o de baixo aqui, eu adquiri ele faz um bom tempo já. Esse equipamento aqui tem uma procedência bem legal, bem bacana mesmo. Por quê? Porque eu comprei ele, digamos, da filha do dono, né? Então a pessoa que adquiriu esse equipamento e uma série de outros equipamentos bem interessantes. Então ele viveu lá praticamente os seus 30, 40 anos num sistema bem legal, né? Tinha caixa JBL, tinha tape deck de rolo, tinha tape deck normal, tinha reverberador, tinha bastante coisa aqui junto a esse equipamento, né? E a pessoa que tinha ele
acho que até fiz vídeo, se eu fiz vídeo vai estar aqui na descrição, usava ele num daqueles hacks bem interessantes que eram feitos nos anos 70, do tal do Josias, né? Claro, tem outras marcas que faziam também, mas é tal do hack do Josias. Eu acho que eu já fiz um vídeo aí sobre isso aí. Então, ele tinha alguns problemas, né? Mas sempre viveu dentro deste hack, né? Que era feito por encomenda para você encaixar os equipamentos ali. E comprei da filha do primeiro dono. Então, a pessoa que foi lá na loja, escolheu ele, comprou, mandou fazer o hack, né? A pessoa, a filha dele, né? Que sempre conviveu com esse hack dentro da sala, foi quem me vendeu esse equipamento, certo? Então, isso eu considero como uma procedência legal, né? Você imaginar que o equipamento não passou por N mãos, né? Que é justamente o contrário do de cima, eu já vou comentar sobre isso. Então isso é bem legal, isso eu gosto, né? Então para quem admira esses equipamentos, para quem gosta desses equipamentos, então você saber que ele foi sempre do primeiro dono, sempre esteve lá, a filha dele tem histórias, eu me lembro quando meu pai ia lá, gravava fita, tocava o som pra gente e tudo mais, isso é muito legal, muito bacana. Só que porém, entretanto, contudo, como eu disse, ele estava num hack, então ele veio sem a caixa de metal, porque a pessoa tirava essa caixa para poder encaixar lá no hack. Infelizmente ele tem algumas partes dele que não funcionam, apesar de eu ter feito funcionar aqui algumas partes, mas quando ele chegou para mim ele não funcionava. E uma das coisas aqui que não funciona nele, né, nada, zero, né, é justamente o osciloscópio. Mas tá, você já não mandou alguém olhar, fazer orçamento? Não, eu não mandei a pessoa olhar. E olha, eu tô cometendo um erro aqui, tá? Tudo que eu tô falando é do aparelho de cima. Tá? Você vê, são tão iguais e tão bacanas os dois, que tudo que eu tô falando é o aparelho de cima. Então esse equipamento aqui é do primeiro dono e tudo mais. E você fez alguma coisa nele, César? Você fez orçamento para conserto, esse tipo de coisa? Não, né? Porque quem acompanha esse canal sabe que hoje em dia um técnico para mexer no equipamento desse não é fácil, né? Para quem não conhece um equipamento desse, vou tentar deixar vídeo aqui na descrição, isso aqui, cara, tem na base de 30 placas aqui dentro. Será que 30? Não sei se chega a 30, mas tem, cara, é placa pendurada em cima da outra, entendeu? É conexão para tudo que é lado. Então, hoje em dia, tenha em mente que para fazer uma manutenção no equipamento desse daqui, não é barato, não é qualquer pessoa que faz, entendeu? Então o osciloscópio dele está totalmente apagado. É um bom sinal? É, porque pode ser só uma energia, pode ser alguma coisa que não esteja chegando a ele. Mas pode ser o próprio tubo aqui, né? Para quem entende um pouquinho sabe. Então pode ser o tubo que esteja com problema e aí teria que fazer o diagnóstico, se é o tubo. Então é um equipamento que tem uma procedência bem legal, bem bacana, internamente bem original, bem zerado. Então realmente valeria a pena colocar um bom valor em cima dele e fazer aí uma revisão geral, fazer troca de componente, fazer funcionar, com certeza. Mas como eu disse, o valor é alto. E aí é a diferença do colecionador para o acumulador, né? Às vezes a gente pega equipamento, compra um equipamento com defeito, larga aqui e ele fica aí por anos, mesmo com defeito. Às vezes o colecionador ele pega o equipamento, compra lá com defeito e já manda para o técnico, já está na fila do técnico para consertar, quer ver o equipamento funcionando rapidamente. Então eu não tenho essa pressa, né? Como se percebeu, aí tem outros equipamentos, então eu não tenho essa pressa, né? Então eu, às vezes com defeito mesmo, deixo ele aqui e uma hora ou outra a gente mexe nele. Já o equipamento de baixo, né? Já o equipamento de baixo aqui, aí sim ele é mais complicado. Por quê? Porque é um equipamento que não tem procedência, né? Quando eu adquiri ele, para você ter uma ideia, a pessoa que tinha ele por último, depois de ter passado por várias mãos aí, ele estava usando profissionalmente. Quer dizer o quê? Pegava o equipamento e usava com caixa de som profissional, para tocar evento, alguma coisa assim, certo? Então sim, se você for fazer uma análise criteriosa entre os dois, eu não sei se eu já fiz, mas tem muitos detalhes, cara, tipo batidinhas, amassados, aqui o gabinete já com alguns problemas, faltando algumas partes, apesar que eu já recuperei, né, de um terceiro, sim, tenho três 4.400, um deles eu já pus à venda, mas eu acabei tirando algumas partes desse que está à venda aí, né, não preciso esconder isso, tirei algumas partes para pôr nesse aqui, então para fazer de 3.2, o que sobrou do terceiro, eu acabei colocando à venda, esse terceiro aí está à venda, o link vai estar aqui para você, se você tiver interesse em pegar ele para recuperar ele, ele basicamente funciona, tem muita peça interessante nele lá, inclusive o osciloscópio, né, então eu poderia arrancar o osciloscópio do outro e passar para cá, mas estou vendendo ele inteiro lá, não por peças, tá?
Então, o de baixo então, já é um equipamento que passou por mãos que a gente não sabe, né? Então, foi usado profissionalmente, tem vários detalhezinhos, ó. O botão aqui que a gente tem que arrumar porque tem algum problema. Aqui também tem algum detalhe. Mas, por incrível que pareça... Ah, ele tem um problema na chave, ó. É, exatamente, ó, ele tem um problema na chave power, ó. Chave power, certo? E aqui uma chave power, precisa trocar a chave power, né? Mas ele funciona tudo, né? Então, rádio, AM, FM, funcionando perfeitamente. O osciloscópio, claro, funciona, né? Ele precisa fazer dar uma ajeitada, uma regulada nele, mas ele funciona perfeitamente, o osciloscópio. Então, aonde que chega, né? Puxa, esse aqui com procedência, com menos detalhes, mais conservadinho, né? Mas com defeito, apesar de que a gente sabe que pode ser que tenha solução os problemas dele, ou esse aqui que tem algumas pegadas, que já andou aí já tocou vários bailes, digamos assim, com alguns detalhes que também são solucionáveis, né? Principalmente quando você tem um outro equipamento para reposição, né? Então, a chave aqui, hoje você consegue adquirir uma chave com essa amperagem para pôr aqui, sem problema. E o osciloscópio basicamente funciona. Isso quer dizer que você tem algum problema de tubo estar queimado? Não, porque ele funciona, certo? É só regulagem. Esse aqui já não, esse aqui está totalmente apagado. Então você entra naquele detalhe, né? Qual escolher? A dúvida do colecionador ou a dúvida do acumulador, né? Qual deles pôr à venda, né? E aí, como que você faz? Você tenta ver qual deles pode ter o maior valor, né? Porque se eu colocar esse equipamento aqui à venda com defeito, digamos assim, né, ele vai ter um valor menor, porque a gente sabe que o valor para fazer manutenção dele é alta, né? Já esse equipamento funcionando pode ter um valor um pouco maior. E aí você põe na balança. Se você é colecionador, né, então valeria talvez a pena ficar com o que está funcionando, né? Você não vai gastar dinheiro aí e vai ter o equipamento funcionando. Mas como eu, né, tenho outros equipamentos e praticamente não utilizo muito esse equipamento, ligo de vez em quando, poderia ser que esse aqui teria uma chance maior de ficar, né? Porque por ser um equipamento com uma procedência mais interessante, mais bacana, e também, mesmo eles não estando funcionando, e uma hora ou outra, sei lá, numa terceira, quarta vida, a gente consiga colocar ele para funcionar e fazer uma revisão geral e tudo mais, e pôr ele para tocar, né? Então, a dura decisão de um colecionador, ou na verdade, de um acumulador. Então é isso, vídeos em breve, porque um deles tem que ir embora, e eu vou tentar ligar outro, ver o que funciona, o que não funciona realmente, para tentar decidir. O que eu quis mostrar nesse vídeo é que não é o equipamento, você entendeu? Esse equipamento não é só o equipamento, é a luta, a história que você teve para adquirir. Para você ter uma ideia, esse equipamento aqui que está mais bem conservado veio de São Paulo. Então, para mim convencer a pessoa, cara, a pessoa trouxe para mim, para você ter uma ideia. Então eu consegui fazer com que ela trouxe até um certo ponto aqui e eu fui buscar até certo ponto, você entendeu? Então, toda essa história, todo esse trâmite de adquirir equipamento, porque você começa a conversar com a pessoa, você entende a história por trás do equipamento, né? Então, tudo isso, para uma pessoa que gosta desse tipo de equipamento, tem valor, né? Para muitas pessoas, às vezes, aí, muita gente vem aqui no canal e fala assim, cara, pare com isso, é um aparelho, né? Uma peça aí. Não, né? Essas histórias... Porque, cara, eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas não entendem, né, que às vezes você conversar com a pessoa que adquiriu o equipamento, né, eu gostaria mesmo de ter conversado com o pai dessa menina, né, para saber como ele comprou, por que ele escolheu esse equipamento, né. Antigamente as pessoas tinham, né, assim, essa história, eles iam lá, conheciam o equipamento, né, pesquisavam antes de adquirir. Hoje em dia o cara chega lá, me dá um som aí, acabou. Né? Então esse tipo de detalhe, na minha opinião, é muito legal e muito importante. Quem me dera poder conversar com o primeiro dono de todos os equipamentos que eu tive aqui. Por que ele decidiu comprar, por que ele comprou, como que ele pagou, aonde que ele comprou, o que aconteceu com o equipamento, quais são as histórias que tiveram com relação a esse equipamento. Inclusive, eu deixei de comprar um outro equipamento similar a esse, só que da marca Pioneer, que tem uma história super interessante por trás dele. Ainda vou contar aqui no canal, não senta que lá vem história. Já esse aqui não, né? Esse aqui é um equipamento que passou por várias mãos, então tem uma história assim que, claro, eu comprei aqui mesmo, né? Mas não tem tanta história assim.
Então é isso, deixe num comentário, o que você acha? Ah, César, vende qualquer um aí mesmo, porque é tudo máquina e não serve para nada. Ou você também liga, né, para esses detalhes. Quer conhecer? Você também gostaria de agregar conhecimento do que tem por trás de somente um receiver da marca Marantz japonesa? Você gostaria de conhecer histórias do que esteve na frente do equipamento, de pessoas que conviveram com esse tipo de equipamento? Isso eu gostaria de ver. É isso aí, um vídeo breve aí, deixa um comentário. Aguardem vídeos testando, vendo, analisando, porque como eu disse, eu vou ter que pôr na balança aqui qual deles vale a pena vender. É isso aí, valeu.